Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje vamos ver, no Paraná, a tecnologia da agricultura de precisão para mais produtividade na cultura da mandioca. Pesquisadores da Corteva dão dicas para o controle de doenças na soja. Na entrevista de hoje eu converso com Stefano Dedini, diretor da Michael Page, um dos maiores players mundiais em recrutamento de profissionais. Em pauta, o panorama de empregos no nosso agronegócio. Tem ainda o primeiro episódio da websérie de ExectaFly, a tecnologia de pulverizadores com o sistema de controle inteligente de pontas da John Deere. As histórias de desbravadores que fazem de Santarém, no Pará, uma promissora fronteira agrícola. Tem ainda a previsão do tempo em cada região e as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Cada vez mais a agricultura de precisão está presente no dia a dia do nosso agronegócio. Com ela, o produtor consegue melhorar a sua produtividade. Hoje o exemplo vem do Paraná, com a cultura da mandioca. É o que vamos conferir na reportagem de Lara Leão. Macaxeira, aipim, maniva. Ela tem muitos nomes e faz sucesso no mundo todo. Porém, o mais comum é mandioca, um alimento milenar que era plantado pelos indígenas brasileiros. Os portugueses chegaram, gostaram e levaram para a Europa, e assim ela se espalhou pelo planeta. Muita gente pode até não saber, mas a mandioca é uma raiz rica em substâncias importantes, como potássio, fibras e vitamina C. Na parte econômica, ela continua sendo relevante para o sustento familiar, pois é responsável por alimentar e trazer renda para milhares de famílias brasileiras. Por isso, viemos até a fazenda da família Mataruco, em Paranavaí, interior do Paraná. São 4 irmãos. O André, gestor da fazenda e o responsável por toda a produção. Por aqui, ele cultiva mandioca há 14 anos e nos conta que muita coisa tem mudado. De quando eu comecei a plantar para hoje, é como se tivesse virado uma chave e transformado e virado outro produtor. Ele fala assim porque o cultivo foi se profissionalizando ao longo dos anos. Hoje, o uso de máquinas e o manejo adequado do solo deixa a produção mais prática e menos onerosa. É que antes ele e a família migravam de áreas para cultivar mandioca, o que mudou nos últimos anos. Só que eu penso ainda que a migração da mandioca por área é uma questão que está afetando na sustentabilidade familiar. Então, cada dia mais o produtor buscando área e cada dia mais buscando uma área mais longe, você está ficando mais longe da família. E aí, numa conversa entre os irmãos e os pais, a gente chegou e falou, não, a gente precisa mudar isso daí. A gente precisa produzir mais, a gente precisa de áreas, mas a gente precisa estabelecer uma área e cuidar melhor do solo. E foi aí que a gente desafiou a Cocamar Máquinas para estar nos ajudando, nos auxiliando. E eles vieram com a tecnologia de precisão que vem nos auxiliando hoje aí na nossa cultura. A família também fez investimentos em maquinários novos. O André conta que hoje eles conseguem produzir entre 130 e 140 toneladas, chegando a um pico de 180 por alqueire. A partir do momento que o agricultor começar a pensar que a tecnologia vai vir para ajudar, tanto na melhoria de produção, qualidade da produção, sustentabilidade familiar e sustentabilidade do sistema por um todo, é aí que ele vai ter o ponto-chave e ser um produtor diferente. Um dos parceiros do negócio é a John Deere. Hoje o pessoal da fazenda utiliza o Operation Center, central digital da marca, que ajuda a coletar dados e garantir mais assertividade. Então, quando a gente pensa em sistemas de produção, em ser mais rentáveis,
vem logo na cabeça a parte de grãos e em tecnologia para grãos, né? Então, e para o pessoal de mandioca, eles também pensavam muito dessa maneira, né? Até que os próprios agricultores vêm mudando essa chave, né? A gente tem o nosso cliente aqui como exemplo, onde ele teve essa virada de chave em olhar para a tecnologia, como que a tecnologia poderia rentabilizar melhor a área dele, né? Então, como que funciona aqui para a mandioca? Então, hoje ele faz a sistematização das linhas de orientação. Então, ele tem todo o processo de plantio dele sistematizado. Isso ele ganha em rendimento de área, ele otimiza melhor a área dele, reduz custo, porque isso permite ele elevar a produtividade também. Ele também faz o controle da pulverização dele, ele faz pulverizações localizadas. Então, o Operation Center permite ver ele, o quanto que ele ganhou no uso dessas tecnologias. A mandioca é plantada em diferentes épocas em diferentes regiões. Aqui na fazenda plantam de maio a agosto. Ela tem um ciclo de 12 meses e é possível colher com uma média de até 30 meses, dependendo da variedade da mandioca. Isso dá uma liberdade para o produtor de escolher o melhor momento para fazer a venda. Hoje a produtividade média por safra está em torno de 57 toneladas por hectare, mais que a média nacional, que é de 14,4 toneladas, e também mais do que a produtividade da região, que é de 30 toneladas por hectare. A mandioca tem uma particularidade, apesar da gente falar em toneladas por hectare na hora de medir a produção, tão importante quanto esse volume é a quantidade de amido que a mandioca produz. Claro que a produtividade conta muito porque é ela que vai multiplicar o amido que você tem na área. Mas não adianta nada eu produzir uma área aqui com 130, 140 toneladas por alqueire, acima de 50 toneladas por hectare, e ter uma produtividade de amido abaixo de 400 gramas. É melhor eu produzir um pouco menos e ter um amido superior a 600 gramas. Que na verdade é produtividade vezes amido que me dá o valor final, que vai me dar rentabilizando no final da cultura. Fatores que influenciam em mais amido: época de plantio e colheita, se isso for feito no inverno, melhor. E a variedade também influencia, além de todo o manejo. Manter tudo livre de pragas e doenças também é determinante. A planta nada mais é que um ser humano, é a mesma coisa. Então, se você cuida dela, parte aérea, sistema radicular, você pensa no sistema como um todo, ela vai ter mais segurança para atravessar todos os problemas aí com pragas e doenças. Por conta da forte produção na região, o município de Paranavaí se tornou polo e tem várias indústrias de farinha de beiju, de tapioca. E a concessionária John Deere da região acompanha esse cenário, ajudando esses produtores. Na época ainda foi em tom de brincadeira, né? Falou, eu faço investimento em tecnologia, mas agora eu quero ver a parte de vocês. Vocês vão conseguir dar esse suporte para nós? E essa parceria foi firmada em 2019 e vem funcionando até hoje, né? E cada vez mais. Tanto que a gente vem investindo em mais pessoas, na parte de tecnologia. Hoje nós deixamos de vender somente o ferro, que seria o trator, para estar ajudando o agricultor na parte de tecnologia também. E é um acompanhamento de perto mesmo, que tem avançado com a ajuda da tecnologia. Hoje eles têm que produzir mais, porém na mesma área. Isso, apesar da profissão deles, eles fazem tão bem, é impossível fazer isso a olho nu. Se não tiver a tecnologia hoje inserida na produção, o produtor não consegue fazer uma produção melhor. E para continuar produzindo mais e melhor, o André não abre mão de pensar que é preciso sempre estar em constante evolução. Tem que ser um produtor acima da média. Produtor acima da média é o produtor que consegue se antenar às tecnologias que tem hoje. É um produtor que cuida bem do solo, que entende que o solo é a base de tudo. E um produtor que fica perto da família, procura uma sustentabilidade familiar, de produção, diária, num sistema como um todo. A Stonex divulgou que a produção de soja pode atingir 157,7 milhões de toneladas, o que tende a resultar em um balanço de oferta e demanda mais folgado neste ano.
A consultoria indicou o aumento da produtividade nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará, São Paulo e Paraná. O número divulgado é 3 milhões acima do que havia sido estimado no mês anterior. Para obter sucesso no cultivo da soja, o produtor precisa estar atento ao combate das doenças durante os estágios do desenvolvimento da planta, observando, por exemplo, as condições climáticas em cada fase. O Agro em Foco esteve com pesquisadores da Corteva em Londrina, no Paraná, e traz agora importantes dicas para o controle de doenças da soja e como evitar a fitotoxicidade. Vamos ver. Uma indústria a céu aberto. Provavelmente você já escutou essa frase quando se fala nas commodities de grãos. Não é nenhum exagero. Nossos principais produtos nascem assim mesmo, no relento, necessitando de chuva e sol. Vivemos em um país tropical, extenso geograficamente, e por isso cada região tem suas particularidades na hora de fazer agricultura. E o clima está diretamente ligado à incidência de doenças. O Marcelo Giovanetti é pesquisador da Corteva, professor do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina e doutor em fitopatologia. Ele explica que no caso de muita chuva, a ferrugem asiática pode ser um problema muito grave. Bom, então temos a ferrugem, uma das principais doenças. Temos as manchas foliares. Dentro desse pacote de manchas foliares tem mancha-alvo, que é a corinéspora, tem a cercóspora, que é um pacote de espécies de cercóspora que está sendo estudada, a principal, e o nome que veio mais do passado é a cercóspora kikuchi. A septoriose, que são, então, cercóspora e septória são doenças de final de ciclo. E temos também a antracnose, que a gente acaba colocando dentro do pacote de manchas foliares, mas ela provoca uma necrose nas nervuras, uma necrose nos pecíolos, um apodrecimento de vagem, derruba a vagem. Quando se identifica essas doenças, é necessário fazer o manejo correto para evitar prejuízos. No caso da ferrugem asiática, as perdas podem chegar a 100% da lavoura. Por isso, é essencial a ação imediata para conter o avanço do fungo que provoca a ferrugem. O agricultor também precisa ficar atento com a possibilidade de problemas que podem surgir com o uso de fungicidas. É a fitotoxicidade, que é uma resposta fisiológica da planta em relação ao produto que está sendo aplicado. Que acabam dando esse problema de fitotoxicidade quando são aplicados na cultura da soja, para controlar as doenças. E, atualmente, 2 desses produtos, o proteoconazol e o tebuconazol, são os que acabam causando mais problema de fitotoxicidade. Os sintomas da fitotoxicidade são bem característicos. Fica uma folha meio carijó, ocorre uma queima entre as nervuras. Essa fitotoxicidade é preocupante, mas mais preocupante ainda se ocorrer a doença e não tiver o fungicida ali para controlar essa doença. Com a diversidade de cenários agrícolas, os produtores precisam de tecnologias e manejos adequados. Afinal, esses cenários são cada vez mais impactados pelas condições do solo e clima. O Daniel Silveira é um dos representantes da Corteva no sul do Brasil. Em seu trabalho, ele tem ajudado na identificação de doenças relacionadas às condições climáticas, principalmente na cultura da soja. Todo o tempo, a cautela, o monitoramento, a utilização de produtos de alta eficácia e o entendimento dos alvos biológicos, quais podem ocorrer com mais frequência no norte e depois com mais intensidade no sul e vice-versa. Então, se nós tratarmos aqui toda a região do sul do Brasil, nós temos regiões de altitude, nós temos regiões de medianas e temos regiões de baixa altitude. Cada uma dessas regiões, nós temos cultivares adaptados, nós temos condições de plantios adaptados e nós temos que ter a preocupação técnica de observar as necessidades ali do agricultor, de observar o que está acontecendo nos cenários, seja através da identificação das doenças, da maior sensibilidade das doenças e também da efetividade de controle esperado para as diferentes condições. Ele explica ainda que muitas doenças tornam-se com o tempo resistentes aos produtos de controle. Por isso, a necessidade de fazer uma rotatividade nas formas de manejo. O problema de resistência, como nós colocamos e temos trabalhado insistentemente, é buscar a rotatividade dos produtos. Usar produtos efetivamente
que possam oferecer controle e fazer a adoção da associação com produtos à base de multissítios, né? À base de mancozeb, à base de clorotalonil, à base de cobre e tantos outros produtos que possam entrar nessa linha, pensando aí em melhorar a qualidade da ação dos produtos. Você ter vários mecanismos de ações sistematicamente. A rotatividade entre os produtos é importante e a nossa linha oferece opções aí muito importantes para que seja evitado o desenvolvimento de resistência às principais doenças da soja. A imagem de satélite mostra nuvens bastante carregadas em áreas do Brasil central por conta de instabilidades no interior do continente, que estão associadas ao avanço de mais uma frente fria. No decorrer desses próximos dias, a chuva deve persistir em áreas do centro-oeste, principalmente nas áreas produtoras do Mato Grosso, também áreas de Goiás. Nas áreas em amarelo e em laranja do mapa, são esperados volumes ainda entre 70 e até 150 milímetros em apenas 5 dias. Ou seja, o solo já está bastante úmido em áreas do Mato Grosso e essa chuva ainda vai persistir, mantendo o solo cada vez mais encharcado. De modo geral, agora, as áreas produtoras estão com desenvolvimento, pensando no milho safrinha, que já foi semeado, mas em áreas aqui do Mato Grosso do Sul, a expectativa é de menos chuva no decorrer desses próximos dias. O solo também conta com bons índices para o desenvolvimento das lavouras, então essa chuva um pouco menos expressiva até o dia 11 de abril não deve ser grande preocupação para os produtores rurais. E no próximo bloco eu converso com Stefano Dedini, diretor da Michael Page, um dos maiores players mundiais em recrutamento especializado de profissionais. Em pauta, o panorama de empregos no agronegócio brasileiro. E mais o primeiro episódio da websérie de ExectaFly, a tecnologia de pulverizadores com sistemas de controle inteligente de pontas da John Deere. E claro, tem a previsão do tempo para as regiões Sul e Sudeste. A gente volta em instantes. Para quem quer acompanhar os números sem tirar os olhos da operação, quer mais produtividade e precisa estar sempre em 2 lugares ao mesmo tempo, tá na mão. Para quem quer saber tudo o que acontece na fazenda, quer garantir uma safra recorde e ainda fazer tudo isso de qualquer lugar do mundo, também tá na mão. Ou então, para quem quer ver a tecnologia trabalhando a seu favor, quer mais rentabilidade e quer cuidar de tudo sem interromper o descanso, é claro que tá na mão. John Deere Operation Center. Tá na mão, tá conectado. Baixe grátis agora mesmo e conecte a sua fazenda. O agro totalmente conectado é John Deere. O Parque de Exposições Odenir Hortolã, em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, foi palco para uma nova edição da Parecis Superagro. A feira de tecnologia do agronegócio ocorre há 14 anos e se tornou uma das mais importantes do estado. Eu acho que ela impacta não só os produtores, mas como todo mundo da região. É um impulsionamento na economia no momento importante que é a colheita, né? No período depois da colheita do soja e durante a segunda safra. A gente está muito satisfeito, né, com os resultados. Cerca de 150 expositores apresentaram novidades em máquinas, produtos e serviços para a agropecuária e este ano foi preciso mais espaço para abrigar as vitrines tecnológicas de diversas culturas. E quando o assunto é conhecimento, a Parecis Superagro não ficou para trás. Algumas palestras sobre coisas que não são faladas no nosso cotidiano, como inovação, também a cultura do trigo, irrigação, além do crédito de carbono também, né? Então, assim, a gente quer despertar para os produtores fazer algo diferente, pensar no futuro e com certeza precisa ser plantada uma semente. No estande da John Deere, os produtores puderam conferir as novidades em máquinas e também em serviços. Já pensou em precisar de ajustes nos equipamentos e receber em menos de 20 minutos? É a chamada agricultura 4.0, cada vez mais perto do homem do campo.
Por meio de parcerias entre os agricultores, a John Deere e outras empresas, o município de Campo Novo do Parecis será o primeiro do Mato Grosso a ter sinal 3 e 4G. A questão tecnológica que nós estamos trazendo, que foi um dos lançamentos que nós fizemos ontem na Aster Máquinas, que é o nosso Conecta Aster, que nós estamos trazendo para 100% da região agrícola do município, sinal 3 e 4G. Vai fazer com que essa produção ainda seja maior por conta dessa conectividade, contato direto. A gente dá assistência remota por meio de uma central de atendimento, que é a nossa Centro de Soluções Conectadas. Quem passou pelo estande da Pioneer recebeu atendimento VIP de todo o time. Além de apresentar soluções em várias culturas, como soja, milho e sorgo, o produtor pôde conferir as novidades em defensivos. Do ponto de vista mais técnico, é legal de conseguir ver as diferentes variedades de produto que a gente tem aqui, desde produtos como plantas, então genética, etc., até produtos como implementos e maquinários. Então tem visto bastante coisa legal por aí, para a gente se atualizar, para a gente conseguir fazer negócio. Então eu acho que é uma boa oportunidade para mim, pelo menos, para essas duas coisas: aprender e fazer negócio. E segundo dados do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, é crescente o número de pessoas empregadas no agronegócio brasileiro, com a expansão de oportunidades que vão muito além das profissões tradicionais ligadas ao trabalho no campo. Então, para a gente falar mais sobre isso, eu converso agora com Stefano Dedini, o diretor da Michael Page, que é de fato especializado em recrutamento de profissionais. Oi, Stefano, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco. Boa noite, Renata, super prazer falar aí de emprego no Brasil. Pois é, minha primeira questão justamente é se vocês estão em alinhamento com esses dados recentes divulgados pelo CPEA e o que implica, realmente essa crescente, quais são os fatores, motivos que têm impulsionado esse número, essa expansão muito expressiva que a gente vê acontecendo aí ao longo dos últimos tempos? Eu colocaria dois fenômenos distintos que, somados, fazem com que o setor seja pujante do ponto de vista de vagas de trabalho, Então, o primeiro é o aumento mesmo do papel do Brasil como protagonista na produção de alimento no mundo, Então, o mundo todo aí vem sofrendo uma série de questões e o Brasil estava muito bem posicionado e está muito bem posicionado na produção de alimento, que é uma demanda crescente de sempre. Então, o mercado brasileiro está sendo mais exigido ainda, o que faz com que todo mundo consiga faturar mais, etc. Além disso, você tem uma mudança do aspecto cultural. Então, tem muita tecnologia que foi desenvolvida nos últimos anos e que o resultado dessa tecnologia venha começando a aparecer ultimamente, A gente sabe que no agro as coisas não são de um mês para o outro, a gente fala de safras, a gente fala de ciclos e etc., Então, eu acho que tudo isso, todo esse ambiente que vem de médio prazo, culmina para a gente ter um ótimo volume de vagas no setor. Então, a gente tem sentido bastante. Eu ressaltaria que, mais do que o volume de vagas, as vagas mudaram, Elas acabam sendo hoje com aspectos muito conectados à tecnologia, muito conectados à ESG, temas que são super quentes aí no mercado. Exatamente, essa, digamos, expansão também de oportunidades para as mais variadas áreas. Como a tecnologia tem impulsionado muito o nosso setor do agro e como o modelo de ESG, de sustentabilidade, também tem sido fortes, O que você acabou de dizer realmente faz todo sentido. Então, novos cargos, novas vagas, quais, por exemplo, estão encaixadas dentro desse perfil, por exemplo, Stefano? Eu separaria 4 grandes esferas, para a gente discutir, A primeira, o ESG, eu brinco que ESG não é uma posição, ESG é uma cultura que permeia todas as áreas da empresa, mas a gente tem que sempre ter essa pessoa que é o grande responsável, por fazer todo esse movimento. Então, todas as cadeiras conectadas a ESG são uma alta bastante forte, A gente tem muito as cadeiras de vendas, mas vendas conectadas um pouco ao aspecto técnico de entender soluções e também ter a visão do produtor lá na ponta. Então, essas pessoas que conseguem
ter o cheiro da lavoura ali, conseguem entender, mas conseguem traduzir um pouco das novas tecnologias para o produtor, né? Ele precisa de uma pessoa que faça essa conexão para ele, então essas vagas estão super quentes. Toda a parte de tecnologia, programadores, quem faz de fato, né, esses softwares. E por último, todo o financeiro conectado ao crédito do setor. A gente sabe que é um setor intensivo em investimento, então ter uma estrutura que faz uma boa gestão de caixa, que faz uma boa captação de crédito, de produtos estruturados financeiros, enfim, isso permite com que as empresas do setor também consigam crescer. Então, acho que essas 4 aí são os grandes centros aí de contratação agora. Entendo. Stefano, e esse é o movimento que você tem visto agora já para o ano de 2023? Realmente essa demanda também por parte das indústrias, das empresas voltadas ao nosso segmento agro? Sim, a tendência é continuar com um volume grande de contratação. A gente vive hoje, como eu comentei, né, um ciclo de transformação organizacional que não é de curto prazo, né? Então, a gente não consegue implementar uma cultura ESG numa empresa em um espaço muito curto de tempo. Exige um ciclo, né? A gente não consegue implementar uma nova performance de tecnologia ou uma nova malha logística ou uma ferramenta nova de gestão de performance, enfim, isso tudo são ciclos longos, né? Então, como o setor vem respondendo economicamente positivamente e os ciclos são longos, isso está super em linha com o que a gente deve ver para os próximos anos aí, não só esse ano, mas o próximo ano também, pelo menos. Perfeito. Agora, Stefano, falando um pouco desse conhecimento da mão de obra qualificada, você tem visto que isso também tem feito muito a diferença na hora dessa contratação, porque é um setor que demanda, que exige essa qualificação, esse conhecimento muito amplo. Com certeza, eu diria que hoje as posições qualificadas, né, com pessoas com nível de entendimento claro dessas novas tecnologias, da parte técnica do campo, a gente virtualmente vive um pleno emprego, né? Na verdade, a gente vive uma caça por talentos, né? Então, tem um movimento muito grande das empresas de buscar essas pessoas, porque a gente não tem a oferta suficiente de profissionais com esse perfil. Então, o que o setor tem feito muito é tentar trazer pessoas de outros setores, por exemplo, né, para poder oxigenar, trazer ideias e etc. E, principalmente, ficar perto dos grandes núcleos de desenvolvimento de pessoas tecnicamente, né? Então, as grandes universidades, os grandes centros de pesquisa, para lá no aspecto acadêmico, eles já começarem a construir uma imagem para que esse profissional trabalhe para eles. Então, tem bastante coisa acontecendo aí. Exatamente, me interessou muito ainda a questão de tecnologia, né? Como é que a indústria ela tem também acompanhado esse movimento, porque a gente vê uma grande gama aí de jovens entrando no mercado de trabalho, no segmento agro, e muitos vêm por meio de transformações disruptivas para colocar, implementar o uso da tecnologia. A gente vê muitas startups sendo criadas e muita gente quer desenvolver essas parcerias com empresas maiores, com multinacionais, ou mesmo colocar o seu conhecimento dentro de uma grande empresa. Esse movimento também chama a atenção de vocês? Bastante, né? Assim, tem um estudo bastante interessante que a McKinsey fez, né? O produtor brasileiro, ele é considerado o produtor no mundo mais adepto a experimentar novas tecnologias, né? Então, a gente tem aí um universo bem interessante para que as empresas de tecnologias produzam, né, novos softwares, novas ferramentas, porque o produtor ele aceita muito bem. A gente tem uma troca, né, de gerações, né, dentro dos produtores, então tem uma geração mais nova, mais digital, mais acostumada, então a receptividade é muito boa, né? Além disso tudo, eu sempre falo essa frase, né, assim, a Faria Lima descobriu o campo, né? Então, assim, a gente tem uma conexão importante do mercado financeiro com o agro, o que aumenta crédito, o que aumenta a possibilidade de grandes fundos de investimento, de produtos financeiros incentivados, para que essas startups elas tenham fôlego para fazer o produto funcionar e colocar o negócio de pé. Então, assim, para nós é super importante, né? É considerável, assim, um volume considerável da parcela de contratações que a gente vem fazendo. Perfeito, Stefano. Pelo que você tem observado aí na Michael Page, né? Quais são os segmentos e as ocupações que mais têm empregado no nosso mercado agro?
o setor todo, de uma forma ou de outra, vem caminhando bem, assim, né? Eu separaria como highlights, assim, todo o setor de commodities, eu acho que a gente vende safras muito boas, então o setor de commodities contratou bastante, deve continuar contratando. O setor de bioenergia é um setor que ganhou bastante protagonismo, né? O açúcar e álcool começou a ter uma representatividade novamente, né? Era um setor que vinha sofrendo um pouco, mas eu colocaria o grande highlight com o setor de implementos, de máquinas, de serviços de tecnologia, porque são exatamente esses setores que estão na crista da onda, né, que estão de fato fazendo uma transformação no setor e naturalmente eles são altamente demandantes de posições. Excelente. Para a gente fechar aqui então o nosso bate-papo, a nossa conversa, se fosse para dar uma orientação, uma diretriz, já que vocês representam um grande referencial no mercado de trabalho, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, o que você diria aqui para a nossa audiência em nível, né, dessas demandas e ofertas em relação aos mais variados cargos e empregos dentro do nosso agronegócio? Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é assim, eu sou um grande defensor do setor, né, porque a gente tem uma vocação para o agronegócio. E a posição de protagonista na produção de alimento no mundo é uma posição estrategicamente e economicamente muito boa para o país. Né? Olhando para um setor de cauda longa, que diretamente representa 26% do PIB, mas se a gente pegar indiretamente, a gente está falando de um número muito maior, né? Poxa, tem tudo para a gente fomentar e continuar crescendo o agro aí. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está me escutando assim, hoje é muito importante que essas pessoas que ingressam no setor tenham essa mentalidade de adaptabilidade, de entender essas novas tecnologias, de melhorar a produtividade, de fazer o Brasil um país mais competitivo, né? De fazer o Brasil o protagonista por um longo tempo. Né? Então, e quem conhece já, quem é mais experiente, quem está lá no campo, que, poxa, olha a lavoura, já tem, né, uma sensibilidade do que precisa ser feito e tal, essas pessoas também precisam fazer olhar com profundidade, né, todas essas ferramentas de tecnologia, eventualmente até aprender a fazer programação, enfim. Então, eu acho que de um lado tem as pessoas mais jovens que precisam conhecer o tradicionalismo do setor e do outro lado o tradicionalismo do setor conhecer essa transformação e estar adaptável a ela. Então acho que a gente tem tudo para funcionar caso isso aconteça. Perfeito, então muito obrigada, viu, Stefano, por sua entrevista, o nosso bate-papo aqui foi excelente, espero encontrá-la em outras oportunidades. Um abraço para você, ótima noite. Um abraço, foi um prazer, até logo. Tchau, tchau. E vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo nas regiões sul e sudeste. Com o avanço de mais uma frente fria, a chuva voltou a se espalhar pela região sul do Brasil. No decorrer dos próximos dias ainda chove, desde a metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e principalmente no Paraná. Mas, de modo geral, agora, são esperados volumes que devem variar entre 35 e até 70 milímetros, mas de forma pontual. Uma chuva intercalada com períodos de melhoria e que, de modo geral, não deve atrapalhar muito as atividades do campo. Em áreas em que os solos estão mais encharcados, a condição, sim, é de ritmo mais lento das atividades de semeadura do milho segunda safra por conta dessa chuva até o dia 11 de abril. Mas não são esperados grandes acumulados que devam paralisar por completo as atividades no campo. Agora, em boa parte do Rio Grande do Sul, depois do avanço da frente fria, já terá a chegada de uma massa de ar seco que mantém o tempo firme pelo menos até o dia 11 de abril. Então, em toda a metade sul gaúcha, não tem previsão de chuva. E apesar do retorno do tempo seco e da queda na temperatura, por enquanto não há nenhuma grande preocupação com ocorrência de geadas. No decorrer desses próximos dias, o tempo deve mudar em grande parte da região sudeste do Brasil por conta do avanço de mais uma frente fria. Tem previsão de chuva até volumosa, espalhada em áreas do sudeste até o dia 11 de abril. Os maiores volumes devem ser registrados em áreas de Minas Gerais. São essas áreas em amarelo do mapa. Volumes que podem ultrapassar a casa até dos 70 milímetros em apenas 5 dias. Mas vale ressaltar que em boa parte das áreas produtoras da região sudeste devem receber
ter pancadas intercaladas com períodos de melhoria. Essa chuva será bem-vinda para fazer a manutenção da água disponível no solo e não deve atrapalhar muito as atividades de campo. Já em áreas do extremo norte do Espírito Santo e também aqui no nordeste de Minas Gerais ainda não tem condição de chuva. O tempo vai continuar seco nesses próximos dias. Os produtores já estão obtendo ótimos resultados com a tecnologia de pulverizadores com o sistema de controle inteligente de pontas da John Deere, o ExactApply. O Agro em Foco vai exibir em 3 programas a websérie de ExactApply. Assista agora ao primeiro episódio e veja como obter o máximo do seu equipamento. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou a Bia Cobal. Eu vim te contar que a John Deere está conectando o agro por todo o Brasil, levando tecnologia de precisão para facilitar cada vez mais a vida no campo. Seja para trazer agilidade ou economia, a verdade é que a cada dia surgem novas formas de otimizar a operação e produzir mais com menos insumos. Alguns produtores já estão conquistando ótimos resultados com a tecnologia com ExactApply. Hoje a gente vai falar com o Paulo Stefanello, diretamente de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Conta pra gente, como é que tem sido a sua experiência com os pulverizadores M4000 com ExactApply? Com a chegada do ExactApply aqui na fazenda, o resultado é muito melhor. De qualidade de aplicação, agilidade, melhor gota. Tô curiosa para saber sobre o preparo da solução. Quais são os detalhes deste processo? A gente faz um processo de formação de cauda, é muito parecido com o que a gente vinha fazendo, né? Procurando produtos que não dão incompatibilidade de cauda, para que o produto possa chegar com uma melhor qualidade, para poder ser aplicado e poder exigir do aparelho, do ExactApply, a melhor qualidade de aplicação, né? Viu como é simples? Quem também está satisfeito com a inovação é o Ronan Júnior Vieira, de Minas Gerais. Escuta só o depoimento dele. Foi uma novidade muito grande, é uma tecnologia muito boa. O sistema de pulso é uma coisa que traz muita diferença, porque ele compensa muito, traz uma ótima cobertura. Com o sistema de ExactApply, você consegue a taxa desejada e fazendo cobertura da aplicação fica 100% favorável. Legal, né? Esses são os depoimentos de quem já colhe resultados com essa tecnologia. E se você quer conhecer mais sobre os pulverizadores M4000 com ExactApply, é só procurar o concessionário John Deere mais próximo, que eles estão prontos para te ajudar. O agro totalmente conectado. É John Deere. Bom, para saber mais sobre o ExactApply da John Deere, acesse agora pela sua câmera o QR Code que aparece aí na sua tela. E no próximo bloco, as histórias de desbravadores que fazem de Santarém, no Pará, uma promissora fronteira agrícola. E tem mais, a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. A gente volta daqui a pouquinho. Com mais de 40 mil amostras analisadas, o Brasil segue livre de influenza aviária. As ações visam detectar precocemente casos da doença de alta patogenicidade. O balanço foi apresentado pelo Ministério da Agricultura e os testes foram analisados na rede de laboratórios federais da Defesa Agropecuária. O Departamento de Economia Rural, DERAL, do Paraná, vinculado à Secretaria de Agricultura Estadual, divulgou nesta semana o boletim com as atualizações para as lavouras do estado. A colheita da soja alcançou 89%. Já a colheita do milho, primeira safra, avançou 7% na semana
e chegou a 70% da área semeada. E nos últimos anos, a fronteira agrícola de Santarém, no Pará, experimenta um crescimento significativo, impulsionado por investimentos de desbravadores que lá atuam. Na segunda reportagem sobre o promissor cenário agrícola de Santarém, vamos ver com a repórter Lara Leão histórias de quem está construindo essa fronteira do agronegócio. Uma beleza que encanta e enche os olhos, uma divisão única. De um lado, a bravura de um gigante, o maior rio do mundo. Do outro, um símbolo de resistência que inclusive leva o nome de uma aldeia indígena do Brasil. Estamos no encontro das águas, Rio Amazonas com o Rio Tapajós. Ali atrás é a cidade de Santarém. Estamos no Pará, no estado das belezas naturais, mas também da culinária. Do açaí, do pato no tucupi, da maniçoba, mas também estado de fronteira agrícola que atrai cada vez mais produtores de grãos. O Pará é grande responsável pelo agronegócio do norte brasileiro. Viemos aqui conhecer um pouco da história da região onde produtores desbravadores de outros estados vieram em busca de desafios, enfrentando as condições agricultáveis do norte do país. E um desses personagens é o seu Adelino. Há 18 anos ele decidiu vender uma fazenda no Mato Grosso e aposta na agricultura do Pará. Eu vim em 2005 para cá com a decisão de ampliar o meu negócio, né? Daí eu plantei arrendado durante 3 anos. Eu plantava no Mato Grosso. E daí eu resolvi vender a fazenda no Mato Grosso e começar a investir aqui, né? E de lá para cá, eu comecei a montar um planejamento para mim, que eu queria ter uma área própria só para mim, né? Porque lá eu tinha uma sociedade e eu queria ser... Eu já tinha uma família formada, né? Meus filhos na faculdade, e eu queria uma propriedade só para mim. E na época eu vim conhecer em 2003 isso aqui. E eu gostei muito da região, né? Gostou tanto que ficou. E hoje tem até comida preferida no Pará. Ah, o açaí eu gosto muito, até olha ao redor da minha fazenda aí, é cheio de pé de açaí aí. Brincadeiras à parte, o seu Avelino lembra que quando chegou por aqui o perfil de plantio era diferente. Quando eu cheguei aqui o pessoal plantava arroz e plantava soja de safrinha e sem calcário. E eu fiquei até um pouco assustado quando eu vi isso aqui. Daí eu cheguei à primeira área que eu plantei, eu já não plantei sem calcário, eu botei calcário. No segundo ano eu tive uma produtividade de 52 sacos por hectare. E os amigos meus que eu tinha aqui, eles já se assustaram. Ah, você veio ontem aqui e já está produzindo mais do que nós. Seu Adelino já conta com o apoio da filha. É o processo de sucessão familiar que já está sendo colocado em prática. O pai vai passando de pouco em pouco para a gente, vai dando uma autoridade um pouco maior, vai indo, né? Aos poucos ele foi. No começo ele já era um pouquinho mais apreensivo, né? Mas agora ele já vai dando umas tarefas um pouquinho mais elaborada para a gente vai aos poucos pegando, né? É o negócio em família crescendo em terras paraenses. Seu Adelino contou pra gente que outro motivo fez apostar na agricultura por aqui, que é a facilidade da logística. Aqui o Porto de Santarém é um dos mais relevantes pontos de carga e descarga para o escoamento de grãos nos portos da região do Baixo Amazonas. Tem localização geográfica estratégica, além de ser amparado por excelentes condições hidrográficas. Por estar próximo às principais regiões produtoras de grãos e relativamente perto dos corredores de escoamento de mercadorias brasileiras, a posição acaba por reduzir custos com transportes da soja e do milho para exportação. Seu Adelino afirma que para ele a economia pode chegar em até R$10 por saca de grãos. Você não tem esse frete de lá do Mato Grosso até aqui, né? Então você tem, isso você põe no bolso esse lucro. É R$10 para trazer um saco de soja lá, esses R$10 eu ponho no bolso que eu não tenho esse custo
esse custo aqui de levar longe no porto, porque nós já temos dentro do porto, o armazém meu fica a 18 quilômetros do porto, né? Então a gente não tem, o custo do nosso frete é muito pequeno, tá? Mais à frente encontramos outro exemplo de sucesso. Viemos na casa do seu Fábio, produtor que chegou em Santarém no ano de 2002. Ele veio do município de Campo Verde, no Mato Grosso, e iniciou as atividades aqui no Pará com a plantação de arroz. Nos primeiros anos, nos 3 primeiros anos, aí foi mais assim cultivo de arroz, né? Não se tinha ainda um cultivo de soja, assim, em grande escala, né? Mas a gente foi aprendendo, né? A superar as coisas e aprender numa região nova, né? Solo diferente, né? Hoje, já adaptado ao clima e ao solo, as apostas são outras. Na fazenda, a área de cultivo é de cerca de 1.000 hectares. Hoje a gente faz o cultivo basicamente de soja e milho safrinha, né? Então, a gente está fazendo esses 2 cultivos aí, né? O arroz a gente parou, né? E alguma coisa, às vezes, de sorgo, a gente já plantou também. Tem a braquiária, rosiensis, que a gente faz em consórcio com milho, né, em alguns talhões. E as raízes foram criadas e a cada ano mais fortalecidas. O Fábio se casou com a Viviane, que também é do Mato Grosso. Os dois tiveram 2 filhos que nasceram aqui mesmo em Santarém. Eu convivia com agricultura lá no Mato Grosso, né, mas eu não conhecia. Fui conhecer bem quando eu conheci o Fábio. A gente começou a namorar, né? E eu fui conhecendo, a gente namorou 4 anos, né? A gente casou, já vai para 14 anos que a gente é casado. Então, hoje em dia eu sei bem. E assim, cada ano vem evoluindo, né? Vem melhorando. Eu gosto muito de Santarém, eu gosto muito daqui. Arredar o pé daqui? Nem pensar. Eu tenho muita saudade da minha irmã, que mora, né, no Mato Grosso, então, mas assim... A gente visita, né, sempre que pode, então, mas assim, a maioria da família está aqui, né, então, da minha esposa também, então a gente já fez amizades aqui, né, então, eu não penso em voltar, não, né, a gente vai todo ano, visita e, né, conhece, às vezes, alguns outros lugares, mas eu acho que aqui está bem estabelecido já, acho que a gente já criou raízes aqui, né, se Deus quiser, vamos continuar aí. Bom, e como andam os trabalhos no campo? Vamos ver então para onde o nosso mapa vai levar aqui a gente hoje no Foco no Campo. Em que região do país ele vai para hoje, hein? Ali no Centro-Oeste. Para onde a gente vai? Sorriso, Mato Grosso. Quem está lá é a Thaísa dos Anjos, gerente de marketing de campo da Pioneer. Oi, Thaísa, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui no Agro em Foco, diretamente de Sorriso, conhecida como a capital nacional do agronegócio. De fato, aqui o produtor investe muito em tecnologia, inovação, tanto em cultivares de soja, em genética. Então, eles acreditam muito nessa inovação e tecnologia. Exato, você está no foco do campo mesmo, Sorriso, Mato Grosso, capital do agro nacional. Nos conte, né? Eu sei que estamos aí em fase, já começamos o desenvolvimento milho segunda safra, que vem muito promissor. E agora, como é que está o tempo na região? O que você tem sentido dos produtores? Traça um pouco da realidade aqui para a nossa audiência, Thaísa. Bom, tratando das atualidades, não tem como a gente não falar sobre o milho segunda safra, que está em pleno desenvolvimento. Digamos que ele está numa fase muito crítica, que é a fase que a partir de agora vai entrar em enchimento de grãos. Então, é uma fase que necessita muito de água, mas estamos indo bem, né? Temos a quantidade disponível, tem boas quantidades de chuva, na nossa região, então está indo muito bem. Esse é o olhar do agricultor, visto que 80% das lavouras, elas foram semeadas em janelas consideradas ideais, né, para o plantio do milho, que foi até meados de fevereiro. E 20% que não estavam em janela ideal, considerada para o plantio,
né, sofreram um pouco aí com a extensão das chuvas na soja, né, a cultura que precede a safrinha do milho. Mas a gente acredita que nós vamos atingir as projeções e as estimativas do IMEA, Instituto Mato Grossense, que estipula aí uma projeção de safra de milho no Mato Grosso, segunda safra, acima de 46 milhões de toneladas. Então, está indo tudo bem, ainda é cedo para dizer a produtividade esperada, mas está tudo indo muito bem. Que bom, Thaisa. Falando um pouco dessa comercialização, o que os produtores também estão esperando? O produtor ele está muito atento à comercialização, que se encontra um pouco atrasada quando a gente compara em relação aos anos anteriores. Mas, devido ao último relatório americano sobre projeção da safra americana de grãos, né, de áreas plantadas, isso interfere diretamente na comercialização dos nossos grãos aqui. Então, a gente acredita que o produtor deve avançar com a comercialização neste mês de abril. Isso muito escorado, vamos dizer assim, pela alta demanda que a gente tem aqui na região, devido às usinas de etanol de milho que se instalaram na nossa região, o que mantém essa demanda aquecida e traz mais competitividade para o agricultor. Maravilha! E para a gente fechar, a gente sabe que essa região é muito boa, né? E tem um potencial enorme e foi ainda mais impulsionada com a questão aí das usinas, né, de etanol de milho. Como é que está a realidade atualmente, hein? Atualmente, a gente, até um dados pela Conab, ela está falando que mais de 12% é o crescimento esperado, né, de consumo e de produção também de etanol de milho. Isso vai ajudar muito a gente na demanda, para trazer um preço melhor para o agricultor aqui que produz milho. Isso também vai refletir, por exemplo, no aumento de usinas, né? Mais de 12 plantas instaladas no Brasil e aqui concentradas no Mato Grosso. Isso é muito positivo, isso gera mais competitividade para os nossos preços dos grãos aqui, principalmente do milho segunda safra. Exato, com certeza. Obrigada, viu, Thaisa, pelas atualizações. A gente fala, são os nossos repórteres e as nossas repórteres de campo trazendo as informações, as atualidades para vocês ali direto do ponto, direto do foco. Obrigada, viu? Ótima noite para você. Obrigada, boa noite. Bom, vamos ver agora como é que fica o tempo nas regiões Norte e Nordeste. A imagem de satélite mostra nuvens bastante carregadas e espalhadas pela região norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais. Uma delas é a zona de convergência intertropical que organiza uma faixa de nuvens que vai atravessando áreas mais ao norte do país. A chuva tem sido persistente e volumosa também. Aliás, diversas áreas da região norte já estão com o solo bastante encharcado e por enquanto isso não vai mudar. Ainda tem previsão de chuva em praticamente toda a região até o dia 11 de abril. E nessas áreas em amarelo, principalmente em laranja do mapa, são esperados os maiores acumulados, que devem acontecer sim de forma mais pontual, de forma irregular, mas são esperados volumes ainda de 70 até 150 milímetros em áreas principalmente no norte do Tocantins, boa parte do Pará, grande parte também do Amazonas, mesmo que de forma pontual, áreas também do Acre e de Rondônia. Menos chuva somente no extremo norte da região, que é o caso do Amapá e principalmente em Roraima. A chuva ainda não tem dado trégua em boa parte da região nordeste do Brasil. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas na faixa norte da região por conta da zona de convergência intertropical, que já provocou muita chuva e isso ainda não deve mudar até o dia 11 de abril. Principalmente em áreas do Maranhão, partes do Piauí, a chuva ainda deve ser volumosa, atrapalhando o andamento das atividades de campo. Principalmente no Maranhão, o solo está bastante encharcado e tem sido uma grande preocupação para os produtores rurais. Já na Bahia, uma chuva ainda muito irregular, mal distribuída. Grande parte das áreas produtoras no centro baiano ainda devem ficar com o tempo mais seco nesses próximos dias. E o Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Bom, por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários também.
Afinal, a gente está super aberto para toda essa interação com vocês. Como sempre, toda quinta-feira tem um programa inédito aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau.